A verdade é essa. É que a lei da plantação vai terminar um dia que você vai colher. Essa irmã, ela plantou muito na minha vida e na vida da bispa. E eu tenho certeza que Deus, talvez recolheu ela, para ela não ter sofrimento maior aqui nessa terra. E já teve uma morte até, inclusive morte bonita, né? Toda morte é morte, né? Se fosse bonita, Jesus não tinha chorado lágrimas de sangue lá no Monte das Oliveiras, ele chorou sangue. Então nenhuma morte é bonita, não é isso, Diácono Fernando? Toda morte é feia. Mas, no entanto, eu tenho certeza que Deus reservou para ela um lugarzinho lá em cima, porque ela tinha o coração bom. E Deus olha o que vai no coração da pessoa. Deus disse para Samuel, você está olhando a aparência, Samuel. Eu olho para o coração. E quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, a rei, ele foi logo no mais bonitão, no mais alto. E Deus disse, não é isso aí que eu chamei para ser rei. Aí ele pega o outro, Deus também não é isso aí também não. Ele foi vindo todos os filhos de Jessé, e no final Deus disse, não é nem um que está aqui. Aí Samuel disse para Jessé, acabaram os filhos de vocês? Aí Jessé fala, não, ainda tem caçula. Até o Davizinho que está cuidando das ovelhas lá no pasto. Davi disse, ou seja, Samuel disse, ninguém senta aqui hoje e ninguém vai comer aqui enquanto esse menino não estiver aqui. E mandaram chamar Davi. E Davi, que estava no campo apacentando as ovelhas, seu pai Jessé. E os irmãos disseram lá, Davi, tem bom ânimo porque o profeta Samuel está em casa e quer falar com você, e é bom você se apressar. E a Bíblia diz que Davi, quando ele colocou o pé na porta da soleira, colocou os pés na soleira da porta, Deus disse para Samuel, este é o homem que eu escolhi, este é o rei, a ele você deve ungir, aleluia. E Samuel olhou, era um menino ruivo, franzino, não tinha uma beleza, não tinha uma aparência, era ainda uma criança, mas Deus disse, é esse que eu escolhi, é esse que vai ser rei de Israel. Eu quero dizer que Deus não escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pelo coração. Porque o coração é terra que ninguém vai, somente o Espírito do Senhor é que vai no coração do homem e da mulher. Tem muitas pessoas que andam com aparência até bonita, andam até bem perfumado, cheirosinha, mas por dentro é sepulcro calhado, ou seja, por fora é sepulcro pintado, por dentro é puro osso seco, por dentro é puro cadáver, é podridão. E que eu falei dizendo, igreja, é tempo de você acordar para a realidade. Veja que eu sou o mesmo ontem, hoje, e eu não mudo. Deus está olhando para o seu coração nessa noite. E para você que está me vendo pela TV web, Deus também está te vendo aí agora. Ele está dizendo para você, eu estou vendo no teu coração, eu estou no teu coração, eu vejo o que você tem feito, eu vejo o que você tem pensado, o que você tem praticado, mas eu sou Deus de justiça e Deus de misericórdia. Arrependa-te enquanto é tempo, porque o meu sangue foi derramado para perdoar todos quantos virem a mim. Eu tenho poder para libertá-los e tenho poder para transformá-los, assim como o Senhor Deus essa noite. E para você também que está em casa. Aleluia! Essa igreja é pentecostal, essa igreja é uma igreja que nasceu no fogo e tem caminhado no fogo e vai ser arrebatado na carruagem do fogo, porque Jesus Cristo vem vindo aí, ele vem vindo aí arrebatar uma igreja barulhenta, uma igreja que dá glória a Deus, uma igreja que perturba os moradores da terra, uma igreja que não tem medo de falar a verdade, uma igreja que não tem medo de falar que para o pecador, se ele não se arrepender, ele vai ser lançado no fogo do inferno. Essa igreja ninguém pode tocar nela. Essa igreja que prega a verdade, ninguém pode tocar. E se tocar, tudo que mandou, vai tudo de volta para a pessoa que quer. Você está entendendo? É como se fosse um espelho. A pessoa deseja o mal, reflete lá e volta de volta. Que tem paz, meu irmão.
você que está sendo perseguida, você que está sendo perseguido, você que está me vendo agora pela TV, você que tem sido perseguido por inveja, por calúnia, difamação, fique tranquilo, porque as pessoas que têm perseguido contra você vai receber tudo de volta na vida dele e na vida dela, porque Deus é justo e Deus conhece o teu coração e sabe que você anda servindo Ele com honestidade e com dignidade. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia! Oh, glorificado seja o nome do Senhor. A igreja propósito do Tabernáculo de Deus é uma igreja que nasceu no fogo e é na vida no fogo e prega a palavra de Deus como ela é. Nós não distorcemos a palavra, nem eu e nem a Bíblia. Não temos o hábito de distorcer a palavra do Senhor. Nós falamos o que está na palavra do Senhor, o que está na Bíblia Sagrada. Nós pregamos o que está na palavra. E nós falamos não para agradar os ouvintes, porque nós não somos animadores de plateia, não somos palhaços para ficar fazendo o povo ficar alegre. Não, nós somos profetas e profetisas do Senhor para trazer o recado de Deus para essa nação, para esse povo. E Deus está dizendo que Ele não quer que ninguém roube a sua glória. Então a Ele, irmão. Adora a Ele, irmão. Glorifica Ele nessa noite. E se você quiser aplaudir Ele com as palmas, pode fazer isso. Porque Ele está em nós também nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o Senhor Deus de Israel. É o Yeshua Mashiach. Aleluia. É o grande Jesus. É aquele que diz, aleluia, aleluia. Vá, mulher, e não peque mais. Eu sou contigo. Vá, não peque mais. Ele está aqui nessa noite. E eu quero fazer uma oração agora. E peço que a igreja se coloque em pé. E quero orar para os que estão me vendo pela televisão agora.